A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 gerou muita repercussão por conta dos convocados, em especial Neymar. A repercussão foi tão grande que até o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou sobre. No vídeo de hoje você verá mais sobre essa repercussão, as falas do presidente do país sobre Neymar, a opinião da mídia e de alguns jogadores. Recentemente foi perguntado para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ele estava empolgado para a Copa do Mundo e se achava que a seleção atual iria conseguir trazer esse título para o país. Lula respondeu o questionamento citando a atual situação da seleção e de seus jogadores. Ele disse, abre aspas, "A gente pode ser campeão do mundo, a gente não está essa Brastemp toda, mas os outros também não estão. A seleção pode ser campeã do mundo, o problema é que a gente não tem mais um ídolo. Essa molecada tem que saber o seguinte, eles estão jogando em nome de um país que tem 215 milhões de habitantes, e essa meninada tem que lembrar sempre o que eles eram antes da fama." Muitos acreditam que essa fala do presidente de que, abre aspas, o Brasil não tem mais ídolos, fecha aspas, foi uma indireta para Neymar, não o considerando um ídolo da seleção. Também acredita-se que essa indireta teria relação com Neymar ter declarado apoio ao rival político do presidente, Jair Bolsonaro, o que teria incomodado o presidente. Lula já tinha comentado indiretas e alfinetas ao Neymar. Confira um trecho. Está completando outra vez 24 anos que a gente não ganha um título. 24. Se a gente não ganhar agora, vamos passar o recorde dos recordes sem ganhar a Copa. Por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar essa Copa. Eu estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti, eu achei ele uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se a pessoa estiver preparada, e quando o técnico tem seriedade, normalmente os jogadores sabem que tem responsabilidade. Então eu estou um pouco convencido que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo. Mauro César também voltou a comentar sobre a lesão de Neymar e sua convocação. Confira. O Neymar é um jogador que não consegue decidir nada contra o Recoleta. Então é a convocação na carteirada e machucado. E outra coisa, né? Ainda vão insistir em atacar a arbitragem do jogo de domingo contra o Coritiba, embora, pelo que diz a súmula, tá a palavra de um contra a palavra do outro, né? Sendo que o jogador está machucado. Então como é que... Olha, sério, como diria o pessoal do Falha de Cobertura, eu falei isso brincando no domingo, é a substituição preventiva. Né? Convocação preventiva. Não, a substituição preventiva. O árbitro tira o jogador para que ele não se machuque. E assim ele pode ficar, quem sabe, junto com o grupo da seleção brasileira. Porque se ele volta para o campo, piorar ou não precisa ser médico para dizer, o cara machucado continua jogando, normalmente pior, ou fica bom. Se fica bom, coloca para jogar. Então tem essa questão também. Porque me pareceu que toda essa reação do atleta foi em função do quê? Porra, eu não quero passar a imagem aqui na véspera da convocação de que eu estou sendo por lesão. Me parece isso, mas se ele não está jogando é porque ele não estava em condições, me parece um raciocínio muito lógico. Ou alguém vai ter alguma outra aspa aí para apresentar dizendo, não, peraí, não é bem isso e tal. E outra coisa, essas aspas aí que o Danilo falou de alguém da CBF, que ele disse aquilo, isso não cola, gente, vamos com calma. Não cola. Ah, porque eu convocaria, se o Neymar fosse o Matheus Cunha, tá? Por exemplo, faria sentido. Se ele fosse o Vinícius Júnior, estou dizendo a comparação do momento, tá? Faria sentido. Se fosse o Danilo, do Botafogo, que nem titular faria sentido. O Neymar não é hoje um jogador de destaque, gente. Não é um jogador de destaque. Está sendo convocado na carteirada. Na carteirada, dentro de uma grande ação de marketing patética, mas que foi a ação de marketing que vimos na segunda-feira. Simples assim. Então parece que a gente está em 2014. Em 14 valeria a pena levar machucado e tal. Em 10ª valeria a pena levar, o Dunga não quis. Mas agora, pelo que ele apresenta, pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento. Entendeu? Tem outros jogadores que têm feito tem mais peso nesse momento. A gente não pode perder a noção da realidade. Ele fez uma sequência de jogos, já interrompeu. Mas não foi uma sequência brilhante. O Recoleta está nesse pacote aí, cara. 2 jogos o Santos foi mandante. Não ganhou do Recoleta, que é um clube microscópico do Paraguai, cujo mascote é um pintinho. Por outro lado, o jornalista Benjamin Beck saiu em defesa do jogador e falou da repercussão da convocação do Neymar para a Copa e fez uma análise do momento que vive o Brasil. Confira. Calil, eu vou ser repetitivo, porque eu acho que esse é um momento para a gente tentar mudar algumas coisas.
O efeito Neymar no meio da criançada foi muito forte. Sim. Você não muda a cabeça de um cara de 50 anos. Se o cara é racista com 50 anos, ele vai morrer racista, filha da mãe. Se o cara é preconceituoso com 40, ele não vai mudar. Se o cara torce contra o país dele com 50, 40, ele não vai mudar. Mas quem vai mudar? É a geração que vem, é a criançada. Exatamente. É a criançada de 10, de 12, de 14, de 15. Gente, o Neymar, o cara pode gostar ou não gostar. Sim. Tá? Cara, é impressionante como o Neymar resgatou um pouco disso. Sim. Tinha as crianças vibrando. A convocação foi super especial. Sabe? Foi uma convocação que a gente não tinha há décadas. Sabe, assim. eu vejo todo reclamam. Foi cafona, foi um evento. Olha, musicalmente, não é minha praia, tal, também tem coisa que eu não acho legal, mas faz parte. Ou a gente reclama que o brasileiro tá distante da seleção. Mas o Luciano Huck tava lá. Porra, dane-se que o Luciano Huck tava lá. Qual é o problema? O que muda? E era o Luciano A Huck. seleção brasileira não é do Não Dodô. era o Benji, hein, pra quem confunde. Só tem o nariz dele. Viu? A seleção brasileira não é do Dodô, a seleção não é do Neymar, não é do Calil, claro. não é minha. É do Brasil. A seleção é do Brasil. Concordo. A gente tá vivendo um país, vou falar de novo, Calil, que é um absurdo. Tem É que falar revoltante. mesmo. Eu não posso usar uma camisa da seleção que me chama de fascista. Eu não posso torcer pro Brasil ser campeão mundial porque eu sou babaca. Eu não posso torcer pro Neymar ir pra Copa porque eu sou Neymar Zete. Eles querem o quê? Que eu torço pra Argentina? Que a camisa da seleção tem que ser vermelha? E só aplaude o Messi. É isso que eles... Eu não vou fazer isso, é um absurdo, velho. Pô, tem que desabafar. E a gente que tem a imprensa, desculpa, vou terminar. Não, eu quero falar sobre isso rapidinho. Mas nós temos um microfone, né? Eu me vejo na obrigação. Dane-se o cara vai me xingar. Eu tenho obrigação de falar. Gente, eu nasci no Brasil, eu vou torcer pra quem, cara? Caramba. Porra, não, velho. Benji, tem um detalhe, rapidinho. É chato, essas cara. pessoas que fazem o que você tá falando, por exemplo, a pessoa que falou, o Ancelotti morreu pra mim porque ele convocou o Neymar. Essas pessoas... Então, mas essas pessoas têm seguidores, Benja. Então tem pessoas que passaram a odiar o Ancelotti mas também. é isso que eu falei, incitam. Exatamente. Por isso que eu falei, a gente que tem o microfone, lógico, cada um fala o que quer, cada um faz o que quer. Só que do mesmo jeito que tem esses caras que incitam, eu me vejo na minha obrigação, que eu acho que eu tenho a gente tem aqui um pouquinho, 0, nada de participação, mas temos, de falar. Gente, não é vergonha o brasileiro torcer pro Brasil. Gente, se o Neymar for pra Copa e você não gosta do Neymar, dane-se. Pô, o cara tá lá, torce. Mas tem muita gente que vai torcer então, contra. Cara, sabe, é uma coisa absurda de novo. Sabe quando que um americano vai torcer contra qualquer coisa do país dele? Alemão, o argentino, japonês, o uruguaio. Porra, Dodô. Isso não existe. Nós tivemos um exemplo recente agora, a ida do Neymar pra Argentina, ele foi ovacionado. Né? O argentino gosta mais do Neymar do que o brasileiro. O brasileiro divide opiniões com relação ao Neymar, não por causa da qualidade técnica dele, ou que ele pode representar ou representou para a seleção. No Paraguai mas sim também. pela ideologia. O Galvão teve no Paraguai. O cara é o Neymar, pô. Ele jogou pra caraca. Ele é um ídolo. A gente questiona a geração que a gente tem, que ele é o ícone. E isso é uma das coisas, por isso que ele tá na seleção. Eu acho que a gente tem que saber dividir os assuntos. Eu acho que da mesma forma que quando alguém critica o Neymar de uma forma coerente, as pessoas têm que ouvir também. Óbvio. Não pode ser ao contrário. Mas a tua opinião, você entendeu? Eu respeito muito, porque isso. você nunca... Tua opinião é claro, técnica. eu sei. E você não torce contra o cara. Claro que eu não vou torcer contra, e pra mim, assim, a seleção brasileira sempre vai ser a coisa mais importante pra você torcer. Agora, da mesma forma que você falou que eu assino embaixo, tem o lado ao contrário. As pessoas também têm que saber entender quando estão criticando o ídolo delas e entender o porquê que a gente faz a crítica também. Porque senão vira um negócio de... Neymar não é Deus. Se eu te critico, as pessoas que gostam de você vêm pra cima e... Isso não existe, gente. Isso não existe. Isso é uma coerência que a gente que tá desse lado, por isso que eu falo, a gente que tá desse lado deveria ser numa questão coerente, porque a gente influencia pessoas, cara. Então, a gente tá aqui pra isso. É que às vezes eu sinto que a gente fala pro vento, ó. O Caio Granada manda o Caio... Outro que saiu em defesa de Neymar foi o Bremer, zagueiro da Juventus e um dos convocados para a Copa. Confira um trecho da resposta. Cara, a gente fica feliz, né? Fica feliz porque ele é um jogador que marcou geração. Ele vem aí, vários anos em alto nível. Teve a mesma lesão que eu tive, então teve alguns problemas para voltar, mas faz parte. Ele é um jogador top mundial, né? Top mundial porque venceu o que ele já ganhou o que ele já ganhou, né? Foi campeão de tudo. Então, acho que ele vai ter muito a agregar, não só como jogador, porque ele também é uma boa pessoa, todo mundo gosta no grupo, das outras vezes que a gente foi junto, quando tinha o Diniz, ele, é um cara que todo mundo quer bem, então o Ancelotti não olha só para dentro do campo, né? Olha para fora também. Então esse foi um maior trunfo e espero que ele possa desempenhar um melhor papel. Marcelo Beckler também chegou a avaliar se Neymar seria titular da seleção nos jogos da Copa do Mundo. Confira um trecho. O primeiro jogo do Brasil é um jogo muito duro contra Marrocos.
Acho que o Brasil é favorito, acho que o Brasil vence, mas acho que o Brasil sofre e a partir daí a gente vai pro divã e vai debater que o futebol brasileiro falta criatividade, falta jogador. E quem que é esse cara? Neymar. Então, a primeira coisa é que ele tem que estar bem para jogar, porque as informações agora são de que a lesão é um pouco mais preocupante, que talvez já não jogue o amistoso e tal. Então, primeiro, para ele ganhar a vaga, ele tem que treinar bem e ter capacidade de jogar. Eu só acho que para ele jogar, a gente tem que ter uma revolução no ataque. O que eu imagino da seleção é Rafinha pelo lado esquerdo, bem aberto, Luiz Henrique pelo lado direito, bem aberto, o Vini como um atacante pela esquerda, mais perto do gol, o Matheus Cunha como um atacante pela direita, mais perto do gol. 4-2-4. Para jogar o Neymar, eu acho que tem que sair o Matheus Cunha e o Luiz Henrique do time, para começar. O Vini vai para a ponta esquerda, o Rafinha vai para a ponta direita, o Neymar vira esse atacante por dentro pela esquerda, e aí você tem que ter um centroavante que está o tempo inteiro se movimentando, querendo bola, que é o Endrick. Então, acho que para ele ser titular, você precisa revolucionar o ataque. Mudar todo mundo de posição, tirar 2, colocar o Neymar e colocar um 9 mais específico lá na frente. Mas me diz aí, o que você acha de tudo isso? Acha que a fala do presidente Lula foi correta e o Brasil atualmente não tem ídolos ou discorda da fala dele? Deixa aí nos comentários e até um próximo vídeo.